Vamos falar sobre arrependimento. Mateus 4,17 diz: Desde então começou Jesus a pregar: Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Os irmãos podem se assentar. Esse versículo, ele está falando aqui da primeira pregação de Cristo, né? Na época, Jesus ainda não tinha se revelado como o Cristo, né? Até porque dos apóstolos, quem chamou Jesus de Cristo pela primeira vez foi Pedro. Então, até então, Jesus não tinha se revelado, não tinha falado de si mesmo como o Cristo. E, neste momento, depois do batismo, depois do momento de tentação, onde Jesus foi levado pelo diabo para ser tentado, a partir daí, ele começou a falar sobre arrependimento. Então, hoje, a gente vai, na palestra, na conversa de hoje, a gente vai estabelecer 3 objetivos. E quais são os objetivos? Primeiro, nós vamos falar sobre a diferença de arrependimento e remorso. Há diferença? Não há? É bom? Os dois são bons? Os dois são ruins? Um é bom, o outro é ruim? A gente vai tentar discutir um pouco sobre isso. Nós vamos falar também, nós vamos fazer uma correlação entre fé e arrependimento. E, por fim, como objetivo, vamos mostrar exemplos bíblicos e práticos do que é se arrepender. A Bíblia, ela não só fala para a gente se arrepender, mas mostra como a gente demonstra que se arrependeu. Então, estes serão os objetivos de hoje na nossa aula, certo? E para começar, vamos falar sobre uma diferença entre arrependimento e remorso. Em muitos momentos a gente vê que a própria palavra de Deus, ela trata as duas coisas como se fosse a mesma, né? Mas a gente vai tentar diferenciar um pouco as coisas, embora as duas coisas são, tanto o arrependimento quanto o remorso, eles são oriundos de uma atitude reprovável. Por exemplo, vamos botar um exemplozinho aqui. Dentro da minha profissão, eu trapaceei numa venda que eu fiz. Eu roubei a venda de uma pessoa, de algum outro colega meu. Só que depois eu fui convencido pelo Espírito de que o que eu fiz é errado. Eu não podia ter trapaceado, eu não podia ter passado um colega meu de trabalho para trás. Então, chega um determinado momento onde eu descobri isso. Nossa, e agora? O que eu fiz? Por que eu fiz? Por que eu cometi isso contra um colega meu? Então aí vem aquele sentimento de tristeza profunda. Uma tristeza profunda vindo de uma atitude que é reprovável. Tanto o arrependimento quanto o remorso vem de uma atitude reprovável. Entenderam? Aí? Amém. Então, a gente vai ver agora uma diferença entre um e outro, né? Para começar na revista, a gente entende por arrependimento a desistência do pecado, ou seja, o abandono de quaisquer atos, palavras, pensamentos ou sentimentos que são contrários à vontade de Deus. Isso aí a gente vai falar de um arrependimento na Bíblia. Tentando diferenciar os dois, arrependimento e remorso. A gente entendeu que os dois vêm de uma atitude reprovável, levando a choro, profunda tristeza, enfim, um estado que chega até mesmo próximo a uma depressão. Talvez pode-se dizer uma depressão leve. Em alguns momentos, sim. Em alguns momentos chega a ser assim. Mas vamos ver na Bíblia a diferença de um para o outro. Agora a gente vai passear bastante, gente. Vamos abrir a Bíblia aqui em Números 14:39. Diz assim a palavra de Deus: Quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo se contristou muito. Que palavras são essas? A gente está num contexto aqui onde
Moisés mandou com que o povo fosse espiar a terra prometida, fosse espiar aquela que seria a terra, e o povo voltou murmurando contra Moisés, achando que iriam morrer. Porque você nos tirou do deserto para que a gente viesse para essa terra, para que a gente fosse assassinado por eles. Antes a gente continuasse escravo na terra do Egito. Então o povo voltou murmurando e Deus se irou contra eles, exceto contra Calebe e Josué. E nessa ira do Senhor, o Senhor prometeu que ninguém que saiu da terra do Egito, até a idade de 20 anos, entraria na terra prometida, exceto Josué e Calebe. E quando o povo descobriu isso, o que eles fizeram? Eles se contristaram muito. Tem versões que vão dizer que eles se arrependeram, outras vão dizer que eles se compungiram. Mas eles entraram num estado de tristeza muito grande. Só que o que eles tentaram fazer depois disso? Vamos continuar lendo. Levantaram-se de manhã cedo, subiram ao cume no monte do Senhor, dizendo: pecamos, subiremos ao lugar que o Senhor prometeu. Disse, porém, Moisés: por que desobedeceste o mandado do Senhor? Isso não prosperará. Então, a atitude deles, após um remorso, foi tentar remendar alguma coisa. Vamos ver um outro exemplo de um remorso na Bíblia. Mateus 27. Vamos falar de Judas. Mateus 27, do 3 ao 5. Vamos falar do caso mais clássico de remorso na Bíblia. Vamos falar de Judas. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes religiosos, dizendo: pequei, pois traí sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Então ele se jogou no templo as moedas e retirou-se e foi se enforcar. Judas caiu em si, vendo o que ele tinha feito. E aí, naquele momento, nossa, o que eu fiz? Que burrada que eu me meti. Contextualizando, os anciãos disseram: e eu com isso? Resolva você os seus problemas. Cada um com seu BO. E a palavra de Deus mostra aqui que Judas, ela coloca esse sentimento de Judas, que ele se arrependeu. E aí, jogou as 30 moedas e foi se enforcar, e nós sabemos qual é o final da história de Judas. Vamos ver aqui um outro caso também que a gente pode citar como um remorso. Isso foi uma citação do livro de Hebreus, falando de Esaú. Vamos abrir em Hebreus 12, 16 e 17. Ninguém seja imoral ou profano como foi Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Depois, como bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. Não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, o autor de Hebreus, ele citou a passagem de Esaú, o que aconteceu. Aonde Esaú perdeu a sua bênção de primogenitura? Foi na hora em que ele foi ludibriado pelo seu irmão Jacó? Não. Ele perdeu o seu direito de primogenitura muito antes, quando ele recebeu aquele prato de lentilha. Chegou com fome do trabalho ou da caça, agora não lembro o que ele estava fazendo, mas ele chegou num momento com fome, e enquanto Jacó estava cozinhando, disse: me dá esse guisado, me dá o que você tá preparando para comer. Olha, eu te dou, só se você me dá o seu direito de primogenitura. De que me vale esse direito se eu já estou prestes a morrer de fome? E assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. E a palavra está dizendo assim mesmo, que ele desprezou o seu direito de primogenitura. Então, naquele momento, o acordo foi feito. Jacó seria o primogênito. E como mandava
a tradição, né, como mandava a lei, a vontade divina, o primogênito tinha um direito de bênção dos seus pais. Né? Esaú, por ter vindo primeiro, embora fossem gêmeos, né, mas Esaú teria esse direito por ele ter vindo primeiro. Porém, ele abriu mão desse direito quando ele trocou pelo prato de lentilha. Ele trocou o seu bem permanente por alguma coisa que o satisfaria momentaneamente. Que coisa, não? Que coisa. Já vimos alguma coisa assim nessa vida? Já vimos alguma coisa assim? De trocar a glória de Deus por alguma coisa que vai nos satisfazer momentaneamente? Não. Isso é um exemplo perfeito de como tantas vezes a gente troca a palavra de Deus por alguma coisa que vai satisfazer a nossa carne. Né? Seja quaisquer coisas. Né? Seja uma trapaça num trabalho, seja um adultério, seja o que for. A gente troca as promessas de Deus por alguma coisa que vai satisfazer a nossa carne naquele momento. E depois a gente vai precisar de mais. Aí um abismo vem chamando outro abismo. Mas esse não é o foco. O foco aqui é que Esaú chorou amargamente depois do momento em que o pai abençoou a Jacó e não a ele. Certo? Ele chorou, ficou em prantos, ele chorou amargamente, ele sentiu uma tristeza muito profunda a ponto de esperar o pai morrer para tentar matar o seu irmão. Que coisa pesada. E foi exatamente isso que aconteceu. Então ele buscou tentar remediar a situação de alguma forma. Certo? Agora a gente vai ver aqui 3 exemplos de arrependimento. 3 exemplos bíblicos falando sobre isso. Livro de Jonas, passagem que todos conhecem. Falando de Nínive. Falando da passagem de Nínive. Jonas 3, versículo do 6 ao 9. Todos conhecem o contexto. Deus mandou que Jonas fosse pregar numa cidade chamada Nínive. Essa cidade era uma cidade muito violenta, mas violenta ao extremo. O pessoal era bem bárbaro, faziam coisas absurdas. Não tinham temor nenhum do Senhor, e o Senhor estava prestes a derramar a sua ira sobre aquela cidade. E o que aconteceu? Jonas, vendo que Deus o mandou para uma cidade violenta, não vou. Ele pegou um navio e foi para um outro lugar totalmente diferente, parou dentro da barriga de um peixe, foi vomitado no lugar, e aí ele teve que chegar até Nínive. Jonas ele não foi jogado pelo peixe em Nínive, não, porque em Nínive não tem praia. Então ele foi jogado numa praia e teve que caminhar uma distância muito grande até chegar ao lugar que Deus mandou, que foi a cidade de Nínive, para poder cumprir o propósito. E a pregação de Jonas, entre aspas, a gente pode dizer que foi uma mensagem sem graça. Que ele simplesmente disse que para o povo se arrepender porque Deus iria derramar ira sobre eles. Se arrependam porque senão Deus vai derramar ira sobre vocês. E depois saiu de cena. E aí, o que aconteceu? Qual foi a atitude do povo de Nínive ao saber que eles poderiam ser destruídos? Jonatas 3,6 vai dizer: quando a notícia chegou ao rei de Nínive, levantou-se ele do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. Então ele fez uma proclamação que se divulgou em Nínive. Por mandado do rei e dos seus nobres, não provém coisa alguma, nem homens, nem animais,
nem bois, nem ovelhas, não comam nem bebam água. Só abrindo um parênteses aqui, ele proclamou o jejum, mas os animais, não é que ele mandou que os animais jejuassem. Os animais não comeram porque os homens não poderiam trabalhar porque estavam em jejum. Certo? Vamos lá, versículo 8. Os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência de que há em suas mãos. Quem sabe Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. A atitude deles, naquele momento, mostrou que eles se arrependeram, porque eles se humilharam diante do Senhor. Certo? O se arrepender que foi usado aqui, na verdade foi, quem sabe Deus tenha misericórdia e não faça aquilo, e não nos destrua. Essa foi a questão, certo? Não que Deus tenha voltado atrás em alguma coisa, mas simplesmente foi, vamos fazer isso e quem sabe Deus possa ter misericórdia de nós. Amém? E no final das contas, nós conhecemos bem a história, Deus teve. Deus agiu com misericórdia e graça, né? Só falando um pouquinho da diferença. Como Deus agiu com misericórdia? Deus não destruiu a cidade que merecia ser destruída. E como Deus agiu com graça? Deus deu a eles a salvação que eles não mereciam. Amém? Amém? Todo mundo entendendo? Todo mundo comigo? Então, vamos seguir. Então vemos aqui um caso de arrependimento. Óbvio que eu só listei 3, mas a gente tem muitos e muitos casos na Bíblia de pessoas ou povos que se arrependeram, mas vamos nos até a 3. O segundo exemplo aqui vamos ver em Lucas 15, 21. Passagem clássica que todos conhecem também. O filho pródigo. Nessa passagem, cara, a gente vê algumas coisas que são bem fortes. Por exemplo, o filho ele tinha o desejo de receber a herança do seu pai, certo? Mas, para alguém transmitir herança, essa pessoa tem que morrer, né? É isso? Para eu receber uma herança dos meus pais têm que morrer. Certo? Então, o desejo implícito desse filho era a morte do pai. Que coisa absurda, cara. Que coisa absurda. Primeiro ele desejava a morte do pai para que ele pudesse pegar seus bens. O pai ainda teve misericórdia? Já que você quer seus bens, toma e segue seu rumo. Toma o que é teu e vai. Né? Quando um filho ele é rebelde e o pai expulsa de casa, né? A gente vê um caso assim, e o pai coloca para fora de casa, o filho rebelde ele vai com a roupa que tem no corpo. Eu jamais posso querer sair, se numa rebeldia, né, eu vou sair de casa, não vou querer aquilo que meus pais construíram, não. Então, o que mostra que ele desejou primeiramente a morte dos pais foi o fato dele querer a sua herança. E a herança ela só é transmitida quando o patriarca, né, quando o dono do bem, o testador, ele morre. Ele morre aí e passa a herança. Certo? Então esse é o primeiro ponto. Vamos ver aqui, Lucas 15, 21. O filho ele saiu de casa, gastou seus bens indissolutamente e voltou e disse. O filho disse, pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E olha que interessante. Essa atitude mostra que ele se arrependeu, ele reconheceu o seu pecado e voltou para o pai. Voltou para o lugar onde deveria estar, mesmo tendo gastado tudo aquilo que ele recebeu. Então, essa foi a atitude dele, se humilhar diante do pai.
Vamos ver aqui Lucas também 19. Essa passagem a gente não vai ler toda, não. É até um pouquinho grande. Mas a gente vai falar da história de Zaqueu. Está falando em 19, do 1 ao 10. Zaqueu subiu numa árvore para poder ver Jesus passando por um lugar, e Jesus viu Zaqueu daquela árvore e disse: Zaqueu, me convém ir para a sua casa. Então Jesus foi com Zaqueu para a casa dele e com todos que estavam ao seu redor. E Zaqueu recebeu Jesus. Zaqueu disse para Jesus: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Amém? Mas o que mostra a questão do arrependimento de Zaqueu? Lucas 19, 7 e 8 vai mostrar aqui. Todos viram isto, murmuraram dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Jesus estava na casa de Zaqueu. Tá? Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. Essa atitude mostra o arrependimento. Então a gente pega esses 6 exemplos. Os primeiros 3 houveram tristeza, choro, amargura. E nos outros momentos, em alguns sim. Por exemplo, a cidade de Nínive, o povo chorou amargamente diante do Senhor, se despojou diante do Senhor. O filho pródigo, ele caiu em si, ele se arrependeu, ele chorou, se encontrou em estado de tristeza profunda. Zaqueu, o caso foi um pouco mais light. A gente está mostrando aqui uma situação de conversão. Mas houve certa tristeza também, houve certo constrangimento também naquele momento por Zaqueu. Então a gente pode dizer que as duas coisas seriam iguais no sentido de tristeza, de constrangimento e da comoção por atitudes reprováveis. Então, o que diferencia o arrependimento do remorso? O que vocês acham? Ele gera mudança de atitude nas pessoas. O remorso, não. A pessoa tem a consciência que errou, mas ela não vai buscar essa mudança na vida dela. Alguém concorda? Discorda? Por exemplo, no caso de Judas, mostra que ele fala que ele se arrependeu, né? Mas ele não foi até Jesus dizer isso, não foi até Jesus abrir o coração dele. Ele, assim, não sei se orgulho, seja lá o que for, ele tomou as próprias atitudes dele. Por exemplo, já Pedro, que negou a Jesus, ele se arrependeu, ele mostrou fruto de arrependimento mesmo. Pedro se arrependeu ou sentiu remorso? A gente iria entrar nisso agora. Após a negativa, Pedro se arrependeu ou sentiu remorso? Então a gente chegou na conclusão de que o arrependimento, o remorso, ele gera... A pessoa tenta se consertar pelos seus próprios meios, e o arrependimento, ele gera uma mudança de vida, né? Uma mudança de vida vindo de Deus. Então paramos em Pedro. Se arrependeu ou sentiu remorso? Vamos abrir a Bíblia aqui em Lucas 22, versículos 61 e 62. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro e lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Vimos em Pedro a tristeza profunda, o chorar com amargura. Certo? Agora vamos ver aqui. Marcos 16, versículo 7. Lembrando, a gente está falando aqui. Primeiro a gente falou
de Pedro negando 3 vezes a Jesus, aí depois ele caiu em si, né, até, e Marcos vai falar isso sobre ele ter caído em si. E aí ele viu a besteira que fez e caiu em si e pranteou, chorou bastante. Né? Marcos 16, versículo 7. Contexto aqui, ressurreição. Foram procurar Jesus no seu túmulo, né? E o anjo que estava lá disse, né? Vamos ler o 6 aqui. E ele lhes disse: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno que foi crucificado, já ressurgiu, não está aqui, vede o lugar onde o puseram. Versículo 7. Ide, porém, dizei a seus discípulos e a Pedro: ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como vos disse. Por que ele disse, ide, dizei a seus discípulos e a Pedro? Porque houve uma distinção de Pedro dos discípulos. Pedro, inicialmente, ele sentiu remorso, pelo que a palavra me mostra. Ele não tinha se arrependido. Tanto é essa atitude, que Jesus até disse, e Pedro, por quê? Pedro, ele estava se achando já perdido. Não tinha mais nada. Praticamente ele nem creu inicialmente. Eles ficaram todos muito confusos. Então, eu não acredito num arrependimento assim imediato de Pedro. O arrependimento ele foi acontecer depois, né? E inclusive as obras iniciaram após o batismo do Espírito Santo. Então ainda houve um processo ainda, né, dentro de Pedro para esse arrependimento de fato vir. Por isso que eu acho que Jesus ainda frisa isso, porque Pedro, eu não desisti de você. É meio que como se Jesus estivesse falando isso para ele. É assim que eu compreendo. Mediante isso a gente acaba hoje. Mas muito bom, exatamente isso. Exatamente isso. Né? E a gente vai ver que Pedro sentiu inicialmente o remorso e vai mostrar que essa distinção é feita entre os discípulos e Pedro, por quê? Em João 21, versículo 2, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná, da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e os outros 2 discípulos. E lhes disse Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Saíram, entraram no barco naquela noite e nada apanharam. Quando Jesus conheceu Pedro, o que Pedro estava fazendo? Não estava pescando? Então, naquele momento, Jesus morreu, o mestre já não está mais aqui conosco, eu neguei a Jesus, vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes de conhecer Jesus. Isso é uma atitude de alguém que se desviou ou não? Alguém conhece o Evangelho? Vamos contextualizar? Um dia eu vivia na balada, um exemplozinho. Um dia eu vivia na balada, vivia uma vida totalmente indissoluta, mas quando de repente eu conheci Jesus. Conheci Jesus, pronto, larguei aquela vida indissoluta que eu vivia, larguei uma vida promíscua que eu vivia e passei a aderir ao Evangelho. Certo? Só que num determinado momento, num percalço da vida, eu abandonei a fé. O que eu vou fazer? Vou voltar para aquilo que eu vivia antes. Vou voltar para as minhas antigas obras. Desviar do Evangelho nada mais é do que você voltar para as obras que você tinha antes de você conhecer Jesus. Então, a gente vê aqui que Pedro se desviou. Pedro saiu da presença de Deus e voltou para a balada. Então, por isso, há essa distinção entre os discípulos e Pedro. Pedro já não cria mais e Pedro já foi voltar a fazer. Pedro não era tão forte o quanto ele achava que era e Pedro foi voltar a fazer aquilo que ele fazia antes de conhecer a Cristo, que era a sua vida rotineira normal de trabalho. Então, nesse momento, a gente pode dizer que Pedro se arrependeu? Não. Nesse momento, Pedro não se arrependeu.
Pedro sentiu remorso. Pedro estava deprimido por ter negado seu amigo, por ter negado seu mestre, e ainda mais que foi ele que reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Então, Pedro, nesse momento, ele se encontrava em tristeza profunda e tentou remediar. E o que não tem remédio remediado está, voltou para a vida que ele tinha antes de conhecer a Cristo. Pedro sentiu um remorso inicial, como foi muito bem frisado pela nossa irmã. Mas o remorso foi inicial. Quando veio o arrependimento de Pedro? João 15, do 15 ao 18. Perdão, não é João 15 não. Não é João 15 não, gente, perdão. Anotei errado aqui. João 21, do 15 ao 18. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes de tudo, sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras moço, te vestia a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outros te vestirás e te levarás para onde não queres. Aqui a gente vê o arrependimento de Pedro. Por quê? Embora a palavra de Deus tenha traduzido Simão, tu me amas? E Pedro diz, eu te amo. Aqui eles estão falando de dois amores diferentes. Um está falando ama com amor ágape, e o outro está dizendo, e Pedro está respondendo, eu te amo como um amigo. Então vamos dizer aqui, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, eu te considero. Se a gente for tentar contextualizar, Pedro, tu me ama? Te considero. Pedro, tu me ama? Tu sabe que nós estamos juntos, é meu amigão. Te considero. Pedro, tu me consideras? Aí Pedro caiu em si. Eu não sou aquilo que eu pensava que eu era. E aí ele caiu em si, e quando Jesus disse, segue-me, ele passou a segui-lo de verdade. E a prova maior de que Pedro se arrependeu, a gente vai ver em Atos, quando a igreja começa ali por Pedro e junto com os outros discípulos, se reunindo, orando, buscando ao Senhor até a descida do Espírito Santo, e as primeiras conversões vieram com a pregação de Pedro. Então a gente pode dizer que Pedro sentiu as duas coisas, tanto um remorso quanto o arrependimento. E a gente chega à conclusão dessa primeira parte, dessa introdução, de que entre o arrependimento e o remorso, a diferença dos dois está na atitude final. Quem se arrepende busca uma mudança real e larga o seu erro e abandona o seu erro. E quem sente o remorso, isso falando biblicamente, tenta consertar a situação ao seu modo. Amém? Então a gente vai falar agora sobre fé e arrependimento. Vamos tentar fazer uma correlação aqui. E vou tentar ser bem rápido por conta do tempo. Na lição passada, quando falamos sobre fé, com o evangelista Hilton, foi falado uma coisa aqui que eu posso chamar
eu poderia chamar aqui de equação da fé. Como assim equação da fé? A fé consiste em crer, mais acreditar, mais compromisso. E isso a gente está falando de fé salvadora. E antes da gente entrar nisso, a gente tem que fazer a distinção entre o dom da fé e a fé salvadora, e a fé para a salvação. Certo? O dom da fé, a gente está falando em operação de milagres. A uns foi dado o dom da fé. Então, estamos falando em operação de milagres. Óbvio que o mesmo Espírito dá tudo, o mesmo Espírito carrega em si todos os dons, né? Afinal de contas é o Espírito Santo, e ele distribui conforme a necessidade da congregação. Mas, se por um exemplo, eu não tenho o dom de cura, e se alguém aparecer com uma dor de cabeça na minha frente e pedir uma oração, o que eu vou fazer? Vou chamar alguém com dom de cura? Não, vou orar, crendo que o Espírito vai agir dessa forma. Então, estamos falando em dom da fé. Fé salvadora, o que seria isso? Paulo, no final da sua vida, ele diz o quê? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Essa é a fé para a salvação. Conseguiram entender a diferença de um para o outro? Então, a gente pode chamar de equação da fé o seguinte: crer mais acreditar mais compromisso é igual à fé salvadora. Ou seja, cremos na palavra, acreditamos em quem estava pregando, cremos na palavra e a partir daí nós assumimos um compromisso de ser servo do Senhor. Abrindo um parênteses, nem sei se existe diminutivo de parêntese. Abrindo um parênteses, a gente crê, a gente acredita na palavra de Deus, a gente crer, né? Tem essa fé, e isso tem que gerar em nós um compromisso, e o compromisso de ser servo. E quando a gente fala em ser servo, o servo ele não tem vontade própria. Que louco! Porque a palavra de Deus, a mesma Bíblia que nos chama de filho, nos chama de escravos. A mesma palavra o mesmo Deus que nos chama de filhos, nos chama de servos. Né? A palavra que nos chama de filhos, nos chama de servo, nos chama de amigo, nos chama de escravo. Que paradoxo, né? Que parece contraditório, mas não é contraditório. Não são contraditórios. Somos amigos e filhos quando temos intimidade do Senhor, quando temos intimidade com o Senhor. Somos servos e escravos quando nós obedecemos ao Senhor incondicionalmente, gostando a gente da ordem ou não. Um servo não tem vontade própria. Amém? Então vamos falar aqui agora, vamos falar de fé e arrependimento. O arrependimento é a primeira evidência de que houve aceitação no Evangelho. Isso aqui eu estou no tópico 1 da nossa revista. Certo? E a gente vai ver isso de uma forma bem clara em Lucas 3, do 1 ao 20. Lucas 3, do 1 ao 20. A gente não vai ler os 20 versículos, mas a gente vai ver aqui onde há a evidência. O versículo 10, mais especificamente. João, pregando o Evangelho, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, arrependei-vos, produzir frutos dignos de arrependimento. Então João estava pregando de maneira muito contundente o Evangelho, até que num determinado momento, o povo sendo confrontado pela palavra, disse, versículo 10, então a multidão perguntava, o que faremos, pois? João expôs o Evangelho, mostrou o estado em que o povo estava, e o povo caiu em si e disse, o que eu faço então agora para poder mudar isso? O que nós vamos fazer? Certo? Vamos ver uma outra evidência aqui sobre a fé e o arrependimento? Atos 2, falamos aqui das primeiras conversões.
e quem pregou, grande Pedrão. Atos 2, do 14 ao 47, não vamos ler todos eles, né? Mas aqui a gente está falando do quê? Da descida do Espírito Santo sobre a terra, da distribuição de línguas, de pessoas de países diferentes ouvindo o Evangelho na sua língua materna. Então, quando Pedro se levanta com autoridade, fala sobre os feitos de Jesus, fala sobre o Evangelho, fala sobre tudo que estava acontecendo ali já foi predito antes na palavra de Deus. Então Pedro expõe também de maneira contundente, cheio do Espírito Santo, o Evangelho. E ao expor o Evangelho, no versículo 37 a gente vai ver. Ouvindo eles isto, afligiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Essa pergunta, o que fazer, mostra que o povo acreditou naquilo que eles disseram, creram na palavra. E o que a gente vai fazer agora? Aí gera o compromisso de se arrepender dos seus pecados e andar em santidade e buscar ser servo do Senhor. Temos aí, após essa pergunta, nasce o que nós podemos chamar de fé salvadora. E agora um fato notável aqui é que essas conversões não foram oriundas de um apelo. Tanto João, aliás, o apelo que eu falo, o apelo que a gente conhece. Quem aqui quer aceitar Jesus como Salvador, levanta a mão. Quem quer Jesus, levanta a mão. A gente já ouviu muitas vezes e muitos de nós nós nos tornamos cristãos após responder a um apelo desses. De quem quer Jesus, levanta a mão, vem aqui na frente que a gente vai orar por vocês. Certo? Isso é um costume que a gente conhece desde muito tempo. Certo? Mas é um costume bíblico? Não. Nós não vamos ver nenhum dos apóstolos perguntando quem quer Jesus. Ah, se quer Jesus, levanta a mãozinha e vem aqui para frente que a gente vai orar por vocês. Não. O que a gente vê são os apóstolos explicando o Evangelho, expondo de maneira clara, convincente, cheia do Espírito Santo. Eles estão expondo o Evangelho. Quem decide vir para Jesus ou não é a multidão que responde a essa exposição do Evangelho com uma outra pergunta, dizendo: o que faremos? Nossa, se a gente está tão errado assim, então o que a gente faz para poder consertar isso? Aí nasce a conversão, não de um apelo. O apelo, só abrindo um parênteses, outro parênteses, né? O apelo, na verdade, ele veio a partir do século XVIII. Veio a partir do século XVIII para uma pessoa que tentava simplesmente provocar o avivamento, né? Essa pessoa, ela achava que poderia provocar o avivamento que aconteceu em Atos, né? Como se ele quisesse dar uma ajudinha para o Espírito Santo para que o avivamento e as conversões acontecessem. E depois a gente pode até falar de uma forma um pouco mais clara sobre isso, mas a coisa era feita de uma maneira bem bizarra e bem constrangedora. Mas, enfim, o fato notável é: nenhuma conversão bíblica surgiu com um apelo dizendo quem quer vir para Jesus. Mas o apelo, na verdade, o chamado era o chamado ao arrependimento. Isso nós estamos falando tanto nas conversões do início da igreja neotestamentária, até mesmo quanto na conversão do povo. Nós vemos muitos dos profetas chamando o povo ao arrependimento para que o povo se consertasse, para que o povo saísse da opressão dos seus inimigos. Ok? Então a gente vai falar aqui de um significado prático do arrependimento. A gente vai começar a falar um pouco sobre isso, não vamos finalizar por conta do tempo. Mas o significado prático do arrependimento, a gente está aqui no item 2 da nossa revista, tá? Significado prático do arrependimento seria o que
nós chamamos de conversão. A pessoa se converteu. O que significa isso? Ela entrou para a igreja? Não. Não necessariamente. A conversão não significa que você passou a ser membro de uma denominação religiosa. Mas a conversão significa em mudança de vida. Então, nisso aí a gente chega a ver coisas absurdas, como, por exemplo, pastores que não são convertidos, pregadores que não são convertidos. Afinal de contas, nós vemos em muitos casos, já vimos pastores que caíram em adultério? Sim ou não? Já viram pastores que caíram no homossexualismo? Já vimos pastores que roubavam o dinheiro de seus membros? Já vimos pastores utilizarem a palavra de Deus para benefício próprio? Isso é atitude de alguém convertido? Não é. Um dia ele pode ter sido, mas é alguém que de fato se desviou do Evangelho. Certo? Então, ser convertido não significa ser membro de uma congregação, seja ela qual for. Mas ser convertido significa mudança total de vida. Né? A gente pode... dentro da nossa revista tem até uma frase que foi bem interessante colocada pelo pastor, que o arrependimento ele consiste no... o resultado... Ele abrange o resultado prático, visível e não meramente intelectual. Isso significa o quê? Ele é prático. A sua postura na sua vida vai mostrar se você se converteu ou não. As nossas atitudes instintivas no automático, elas vão mostrar o quão próximos ou quão distantes nós estamos de Deus. A maneira que a gente age no impulso, no improviso, vai mostrar se a gente está perto ou distante de Deus. Certo? Isso estão falando de prático, visível. As pessoas têm que ver alguma coisa diferente em nós. E não estou falando necessariamente em roupas. Não necessariamente. Claro que a gente não vai ser crente andando de uma maneira indecente. Certo? Mas a gente tem que transparecer isso de alguma forma. Se o Espírito Santo está em nós, nós vamos transparecer de alguma forma. Que, afinal de contas, a nossa boca vai falar aquilo que o nosso coração está cheio. Se estamos cheios de Deus, vamos falar de Deus. Se estamos cheios de Deus, vamos transmitir Deus. Amém? E não meramente intelectual. Isso significa o quê? Não basta simplesmente saber da Bíblia. Existem pessoas que sabem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e são ateus. Intelectualmente sabem muito de Bíblia, mas não são convertidos. Amém? Então, para a gente encerrar hoje, a gente pode chegar na seguinte conclusão. Um evangélico que nunca confessou os seus pecados diante do Senhor e nem faz questão de abandoná-los, ou seja, a evidência do arrependimento, é apenas um evangélico, mas não um convertido a Cristo, visto que não nasceu de novo, como fala em João 3,3, Jesus falando para Nicodemos, que necessário é nascer de novo. E, por consequência, não são novas criaturas, porque, segundo aos Coríntios 15:17, vai dizer, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Amém? Então, a gente chega a essa conclusão. E queria deixar essa pergunta para a próxima semana. Como a gente pode ver de uma maneira prática uns exemplos de conversão na Bíblia? Por exemplo, a pessoa se converteu e, legal, me converti, Cristo é o meu Salvador, Cristo é meu Senhor. Como a gente aplica isso na nossa vida? Isso aí a gente vai ver no estudo de caso na semana que vem. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Pai de amor, Pai querido, somos gratos a Ti, ó Deus, por essa palavra que o Senhor nos ministrou aqui, ó Deus, por essa interação, por essa conversa, por esse bate-papo. E cremos que o Teu Santo Espírito conduziu tudo, ó Pai, para a glória do Teu santo nome. E nós somos muito gratos a Ti por podermos aprender da palavra do Senhor. Como é bom poder aprender do Senhor e como é bom poder ouvir a voz do Senhor que inspirou tantos
servos seus a escreverem a tua palavra, e hoje a gente ouve a sua voz, a gente vê que o Senhor nos ensina através do Espírito Santo. Como é bom, ó Deus, poder ter comunhão com o Senhor, como é bom poder ouvir a tua voz, ó Deus. Pai, e que nós possamos, ó Deus, nessa questão de arrependimento, que a gente possa levar isso na prática, Senhor. Deus, não adianta a gente se dizer servos do Senhor, cristãos, mas carregar conosco práticas que não são cristãs, ó Pai. E eu não falo nem nas questões visíveis, mas até principalmente nas questões internas, como soberba, orgulho, ressentimentos, mágoas, e enfim, ó Pai amado, não adianta a gente se dizer servos do Senhor se nós temos um coração duro, ó Pai. Não, ó Deus. Então, Deus, nós clamamos, ó Pai amado, para que o Senhor venha nos mudar, ó Deus, nós nos arrependemos de todo o mal que nós carregamos dentro de nós e queremos viver uma vida diante de Ti, em constante arrependimento pelos pecados, para que a cada dia sejamos novas criaturas diante do Senhor, ó Pai. Deus, continue conosco, ó Pai amado, nos guardando para a honra e glória do Teu santo nome, Deus, em nome de Jesus. Amém.